Então, durante algum tempo, sobretudo a historiografia brasileira, via o escravizado, sobretudo o africano, apenas como uma coisa, apenas como um produtor de riqueza para os seus senhores, não um sujeito capaz de se organizar, capaz de formar grupo de resistência, capaz de constituir família. É óbvio que a família escrava, ela não constituía uma família aos moldes das famílias europeias, dos colonizadores, sobretudo porque algumas sociedades africanas tinham forma de organização social diferente da organização familiar dentro dos pressupostos ocidentais, cristãos, burgueses. Então, quando se via a impossibilidade de família escrava, estava se pensando naquela família aos moldes europeus. A partir, sobretudo, das tradições orais, das narrativas orais de descendentes de escravos, já na condição de libertos ou de livres, foi possível ir se constituindo uma outra perspectiva de organização de famílias escravas. Quando nós pegamos os registros de compra e venda de escravo, nós vemos apenas um nome, sem nenhum sobrenome. Dentro do processo de escravização, o africano, de certa forma, perdia a sua identidade original, a sua identidade nativa. Mas aqui ele reconstituía outras identidades. Inclusive usava-se muito a categoria chamada malungo. Malungo significava companheiro de viagem, companheiro de barco. E nesse sentido também se constituíam o que nós podemos dizer famílias por afinidades étnicas, famílias por afinidades de lugar. Então a família nesse sentido tem uma característica mais ampla, não é necessariamente a família consanguínea, é o grupo de pertencimento. Alguns autores falam em arranjos familiares para caracterizar essa forma de sobrevivência, essa forma de organização. Sobretudo essa categoria que nós usamos muito hoje para ligar laços parentescos, os africanos usavam numa perspectiva mais ampla, a categoria tios. Tios, nas sociedades africanas, não eram necessariamente os tios consanguíneos, eram pessoas que tinham certas relações de afinidades ou até de parentesco com os pais, não é? Sobretudo no momento do falecimento do pai biológico, da mãe biológica, se constituía esses arranjos de família, como se costuma dizer na historiografia mais recente. Então, uma coisa que nos chama muita atenção é a forma como o africano, sobretudo quando adquiria sua liberdade, ele constituía um sobrenome. Hoje nós vemos muitas famílias afro-brasileiras com sobrenomes semelhantes: Nascimento, Souza, Santos, Silva, que são, na verdade, sobrenome de origem portuguesa, não são sobrenomes africanos. Nós vivemos num país onde 50% da população se autodeclara descendente de africanos. No entanto, nós poucos conhecemos famílias com sobrenome africano. Eu, particularmente, conheço basicamente duas famílias aqui no Nordeste que têm sobrenome africano. São os Cazumbás, no Recôncavo Baiano, sobretudo, e são os Mulungu, na região de Sergipe e até aqui na região do Recife, que são os descendentes de João Mulungu, que está relacionado a um quilombo de Sergipe. Então, por que o africano, os descendentes de africanos não têm sobrenome africano em sua maioria? Porque no processo de escravidão eles perdiam a sua identidade nominal, vamos dizer assim. Mas ao alcançar, ao conseguir a sua liberdade, muitas vezes adquiriam ou adotavam, fica melhor, adotavam o sobrenome do antigo senhor. Isso pode parecer uma excrescência, pode parecer uma coisa muito sui generis. Então vamos pensar o seguinte: o que significa
O que significa o sobrenome na nossa sociedade? O sobrenome significa um capital simbólico. Nós ouvimos muito essa frase, você sabe com quem está falando? Sobretudo para caracterizar que eu carrego um sobrenome de família, né? Que eu tenho um nome a zelar, que o meu antepassado foi importante, então eu sou muitas vezes respeitado pelo sobrenome que eu tenho. Nós encontramos então muitos, e aí são muitos mesmos registros de ex-escravos que ao comprar, ao adquirir a sua liberdade, adotavam o sobrenome do senhor. Aí nós temos duas possibilidades de interpretação. Uma diz o seguinte, isso prova que a escravidão no Brasil não foi tão violenta. Tanto é que o ex-escravos, ao conseguir a sua liberdade, ele adota o sobrenome do senhor. Isso é uma prova irrefutável que a escravidão aqui foi uma escravidão paternalista. A segunda, que eu prefiro a segunda, diz o seguinte, olha, adotar o sobrenome do senhor era uma forma de se preservar, é uma forma de mostrar que ele tinha um sobrenome, que ele era uma pessoa importante, era um capital simbólico. Então, o escravizado, ao adotar o sobrenome do senhor, ele estava se protegendo. Porque, como se diz, não adiantava ser liberto, precisava-se aparentar ser liberto. O que é aparentar ser liberto? Um sobrenome, né, de uma pessoa importante vai dizer que eu não tenho passado escravo, que eu sou daquela família. Então, a questão de preservar o nome e de adotar o nome e depois mudar o nome mostra que a identidade para esses africanos libertos, sobretudo, remonta um pouco à ideia das identidades africanas, que a identidade é uma coisa móvel, não é uma coisa fixa. Então é uma dinâmica que foi inventada, construída e reconstruída dentro desse pressuposto que os africanos, os libertos, eram sujeitos de sua história. Eles criavam formas de sobreviver numa sociedade hostil. Então nós temos que pensar um pouco esse lugar do liberto, do escravo, dos ex-escravos, nessa dinâmica, nessa constituição de possibilidades, não apenas como categorias rígidas, categorias fixas, sem nenhum movimento, sem nenhuma capacidade de se moldar ao cenário que se desvenda. Então, o exemplo de Baquaqua mostra justamente essa possibilidade, né, de construir identidades em momentos díspares, em momentos diversos. Então, Baquaqua representa a trajetória de uma pessoa simples e extraordinária. Baquaqua é um modelo, né, de historiografia, de forma de mostrar que nós temos que dar atenção para os sujeitos individualizados, para além daquela questão do estudo apenas de classe, né, apenas estrutural. Então, em meio a todo esse grupo de escravizados, nós temos que buscar trajetórias de vidas. Baquaqua é um exemplo disso. A gente pode pegar Lufá Rufino, é um outro exemplo disso. Domingos Sodré é um outro exemplo, para mostrar que eles não foram exceção. Eles foram sujeitos que, no contexto adversos, construíram formas de sobreviver e de passar a cultura, de passar a religião, mas de uma forma não pura, mas de uma forma reinventada, ressignificada, podemos dizer, de uma cultura na diáspora. Então esses personagens são personagens diaspóricos que eles aliaram ou conseguiram constituir uma cultura africana dentro de um contexto não africano, e nessas trajetórias nós vamos encontrar rupturas ou certas rupturas com a África e certas permanências ressignificadas fora da África. Então eu vejo que esses exemplos são sintomáticos para nós termos outras visões de Áfricas e de africanos na diáspora.